Já ouviu falar em contextos investigativos? Uma entre muitas possibilidades de garantir, incentivar, respeitar a ação da criança sobre o meio e os materiais, de forma a assegurar os direitos de desenvolvimento e aprendizagens das crianças na escola de educação infantil? Bem, mas afinal, o que são contextos investigativos? Como organizá-los? Como planificá-los? Para que eles efetivamente servem no cotidiano de uma escola? Então, continua aqui comigo que hoje nós vamos conversar um pouco sobre contextos investigativos de uma maneira simples e objetiva para que você comece agora a organizá-los na escola de educação infantil. Olá, eu sou a professora Cíntia de Bois e este é o canal Percursos do Aprender. Vai deixando seu like, se inscreve aí no canal, que hoje nós vamos conversar sobre contextos investigativos no espaço e tempo da Escola de Educação Infantil. Então, vamos entender primeiro. A palavra contextos deriva do latim contextus, que envolve o quê? Envolve o espaço geográfico, físico, histórico, cultural, social e os elementos que estão construídos e constituem esse determinado espaço e local. A palavra investigação, ela envolve um ato de olhar, escutar, tocar o mundo, ser sensível ao meio, interrogando-o cotidianamente. E antes que me perguntem, contextos investigativos não são cantinhos, não são áreas circunscritas. É uma das formas de metodologia, dentro das metodologias ativas, participativas, que propiciam à criança a produção do seu conhecimento em uma aprendizagem de percursos personalizados desse fazer cotidiano das crianças. Uma possibilidade de apropriar-se da realidade e transformá-la. Uma descoberta que vai se projetando nesse espaço e tempo de ação da criança sobre os materiais, os objetos e o meio. Então, nós podemos dizer que os contextos investigativos são um conjunto de materiais, de recursos previamente selecionados e organizados de maneira que as crianças possam compor, projetar, brincar, interagir, descobrir, investigar, conhecer, apropriando-se das características dos objetos, dos materiais e das articulações e transformações possíveis. Contextos organizados num tempo e espaço para descobertas. Mas para projetar um contexto investigativo, é muito importante o desenvolvimento do que eu costumo chamar de narrativas reflexivas. Narrativas reflexivas são aqueles momentos em que eu paro para pensar o cotidiano da escola, para pensar o que aconteceu nesse processo de relações do dia a dia das crianças, nessas articulações de aprendizagens, em que eu paro para pensar como as propostas e as oportunidades que eu dei às crianças de desenvolver-se e aprender estão efetivamente tendo resultados neste contexto de ações. Narrativas reflexivas que envolvem a documentação, o registro de observações e escutas atentas desse cotidiano e que me fazem refletir
na e sobre ação, nesse processo de refletinação, para que eu possa então repensar propostas metodológicas e organizacionais para que se possa então propor novas aprendizagens, para que as ações em que eu propus num primeiro plano possam ser revisitadas e recriadas. Recriadas de maneira a problematizar o cotidiano. Nós, professores e professoras, precisamos o quê? Fazer essa problematização constante. Muitas perguntas. E assim como é importante fazer perguntas para as crianças, nós precisamos estar a todo momento refletindo e nos fazendo perguntas, interrogando-nos diariamente sobre aquilo que a gente propõe e oportuniza às crianças no dia a dia. Essas problematizações é que vão gerar novas ações e pensar sobre recursos, seleção de materiais, de espaços e tempos que promovam então possibilidades de novas aprendizagens. Interrogações essas que geram pesquisas que automaticamente geram novas proposições e proposições que podem se resultar em contextos de investigação realmente potentes para que a criança aprenda nessa brincadeira, nessa interação do cotidiano. Para criar, projetar, planificar contextos investigativos, nós precisamos ter clareza das intenções, dos objetivos que a gente quer no momento em que selecionamos materiais, organizamos o local, os espaços, a forma de apresentação. E para isso, nós precisamos nos fazer algumas perguntas. Perguntas como: de que maneira podemos ofertar materiais diversificados? Que materiais escolheremos e quais as suas características? O que cada material pode proporcionar no fazer da criança? Como estes podem ser apresentados? Quais os tempos de experimentação, o número de crianças, os espaços, se internos ou externos, micro ou macro construções? Quais as conexões entre os materiais que serão propostos nesta organização, neste espaço e tempo de agir da criança, de brincar, de poder criar as suas construções, as suas composições, a sua representação. Então, como planificar contextos? Bem, a partir das necessidades e interesses do cotidiano, selecionando materiais de largo alcance ou estruturados, como brinquedos, miniaturas. Quando a gente fala em projetar, em planificar contextos investigativos, nós precisamos sim pensar no tipo de material, na quantidade de material, das relações que esses materiais podem oferecer, que propriedades, quais são as características desses materiais, o que a gente quer escolhendo esses materiais para propor às crianças. Quando a gente fala em contextos de investigação, já diz, né? É investigar. Então, para investigar, precisa ter elementos que provoquem isso, que convidem a criança a interagir, que convidem a criança a mexer, a fazer, a transformar. Ao sentir texturas, comparar tamanhos, misturar tintas, empilhar blocos, perceber a água fria, a morna, os grãos de areia, a criança utiliza o corpo todo em movimentos que parecem explicitar o desejo de conhecer o mundo. Os contextos investigativos podem ser pensados, elaborados de várias formas. E eles podem ser contextos de composição, podem ser contextos de projeção,
contextos de representação, contextos de construção. Há várias formas de se pensar os contextos. Eles podem estar de maneira a contemplar tempos maiores, né? Mais de um dia, 2 dias, uma semana, dentro do espaço da sala referência, por exemplo, ou podem ser contextos pensados para aquele momento diante de alguma observação específica que tu fizeste no cotidiano. Então, os contextos investigativos, eles envolvem um ato de investigar primeiro e problematizar do adulto. Trabalhar com contextos investigativos é, sim, ter uma concepção de criança que envolve história, envolve singularidade, envolve conhecer a família, envolve olhar, envolve escuta, envolve personalização deste aprender. Trabalhar com contextos investigativos envolve uma nova percepção do outro, de conhecer a criança, de conhecer o seu grupo, de conhecer o outro e de conhecer-se enquanto professor. E aqui me atrevo a acrescentar contextos de brincar e interagir, contextos para brincar e interagir de maneira investigativa, ou ainda contextos, contexto de quê? Com imaginação, com mensagens, com narrativas, com ideias, com histórias que vão se antecipando, complementando, criando e recriando a ação das crianças no cotidiano. Histórias que vão se organizando, histórias que vão sendo escritas nesta ação das crianças com o outro e com os objetos. Os contextos investigativos são organizações importantes para que se valorize e se protagonize nesse cotidiano. Um protagonismo de adultos e crianças. Então, você quer começar a trabalhar com contextos investigativos aí na sua escola, na sua sala referência? Continue acompanhando aqui o canal, que semana que vem eu vou começar a trazer ideias, dicas de como planificar alguns contextos a partir de histórias.